A série de História da Tecnologia vai atender aos pedidos de muita gente e contar a história de um negócio que você pode estar usando neste momento. O nosso querido Wi-Fi, uma conexão sem fio que hoje é indispensável para conectar celulares, notebooks, televisores, consoles e outros aparelhos sem precisar daquele emaranhado de cabos. A gente vai falar da origem, a evolução e até um pouquinho do futuro que nos espera. Antes, não se esqueça de deixar aquele joinha para dar uma força para a nossa pesquisa, se inscrever no canal do Tecmundo se ainda não é inscrito e tocar no sininho, porque aí vem aviso cada vez que tiver vídeo novo no canal. Beleza? Então vamos lá para a história do Wi-Fi. Primeiro, fica o aviso. A gente já tem 2 vídeos especiais sobre a história da internet, um geral e um outro sobre o Brasil. Por isso a gente não vai recapitular tudo, desde as primeiras conexões nas universidades, a ARPANET e tudo mais. Mas vale relembrar algumas coisinhas. A internet comercial e a doméstica começa a se popularizar só no começo dos anos 90. E antes era uma tecnologia para universidades, empresas e para o meio militar. E era tudo com uma dependência de cabos. Desde os gigantescos cabos submarinos que ainda são a estrutura, a base e o backbone das conexões internacionais, até as linhas telefônicas de onde vinha a nossa boa e velha conexão de escada. O equipamento para uma conexão via roteador normalmente era o padrão Ethernet, e vários pequenos avanços foram muito importantes ao longo dos anos para o Wi-Fi. Eles vêm desde os experimentos do rádio, já que o sinal é uma transferência invisível de conteúdo a longas distâncias e sem fio. E vale até incluir aí o que foi feito pela atriz e inventora Hedy Lamarr e os saltos de frequência, que não são a base, mas ajudaram a complementar a tecnologia. Eu falei um pouquinho sobre isso na história do Bluetooth, não deixa de conferir ela lá também. Mas o grande passo mesmo e a nossa primeira parada é em 1971. Foi nesse ano que nasceu a AlohaNet, a primeira demonstração de troca de informações sem fio pelo envio de pacotes de dados. Essa rede foi montada por pesquisadores da Universidade do Havaí, é claro, usando ondas de rádio UHF para passar informações entre os diferentes prédios da universidade em 4 ilhas da região. Foi um sucesso, que viria acompanhado de invenções muito mais famosas. Em 73, por exemplo, nasceu o padrão Ethernet, graças a Robert Metcalfe no lendário Xerox Palo Alto Research Center, ou PARC. Ele acabou bem mais popular que os pacotes via rádio e virou a forma de conexão mais utilizada para as conexões. E a unificação das pequenas redes foi só em 83, com o desenvolvimento do protocolo TCP/IP. Já em 1985, graças a uma proposta do engenheiro Michael Marcus, o governo dos Estados Unidos toma uma medida que acaba adotada no resto do mundo. A FCC, Comissão Federal de Comunicações, que é tipo a Anatel deles, liberou para uso a frequência de 2,4 GHz, que é a banda mais clássica do que seria o Wi-Fi, além de 900 MHz e 5,8 GHz. Todas essas podiam ser usadas nas comunicações via ondas eletromagnéticas ou ondas de rádio, sem precisar de uma licença prévia do governo. Aí, meu amigo, é só começar a colocar a mão na massa. Em 1988, a holandesa NCR Corporation e a AT&T inventam uma plataforma de comunicação aproveitando esses padrões. É a WaveLAN, que inicialmente só servia para conectar caixas registradoras na banda de 900 MHz, com uma velocidade máxima de 2 megabits por segundo. Era um sistema bom e que foi a base do que a gente veio conhecer por Wi-Fi. Mas assim como no caso do Bluetooth, tinha um problema grave na indústria. Cada empresa queria fazer do seu jeito, com a sua plataforma preferida, com nomes, com especificações diferentes. Se a situação continuasse assim, ia ser uma zona para o mercado. Faltava uma entidade organizadora, uma pessoa capaz de juntar esse pessoal numa sala de reunião para todo mundo fazer as pazes, pelo menos nessa questão. E essa pessoa era o engenheiro Vic Hayes, conhecido como o pai do Wi-Fi. Em 1990, ele criou o grupo de trabalho para redes de áreas locais sem fio 802.11. Essa equipe ficaria dentro do IEEE, que é a sigla para Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, uma organização dos Estados Unidos que, entre outras coisas, ajuda a criar padrões na tecnologia. Mas o padrão demoraria só um pouquinho para ser definido. Nesse mesmo ano, o Tim Berners-Lee publicava o seu famoso trabalho sobre a World Wide Web, uma forma de navegação via interlinks, via sites, você conhece muito bem porque é o que a gente faz até hoje. Já em 93, Heinrich Joden propõe pela primeira vez a criação de hotspots públicos, aqueles locais com o roteador ligado para acesso a conexões sem fio. Ele ainda não tinha o nome de hotspot, a galera ainda não pedia a senha do Wi-Fi, mas o conceito estava formulado. Nesse período, universidades norte-americanas começam a testar pequenas comunicações sem fio.
a Carnegie Mellon adota o WaveLAN e começa um projeto próprio para conectar todo o campus. Aí tem uma história paralela que é importante. Em 96, o CSIRO, sigla para Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, registra uma patente bem especial. Uma forma de reduzir a interferência em transmissões sem fio feitas em redes de computador. O astrofísico John O'Sullivan era o líder da equipe e daqui a pouquinho isso vai ser importante. Isso porque em 97 os engenheiros publicam a primeira versão do protocolo 802.11 de conexões sem fio, com velocidades máximas de 2 megabits e algumas tecnologias do WaveLAN e dos australianos. Mas o padrão levaria ainda um tempo para ser liberado para uso, porque era considerado, sei lá, um piloto e ainda tinha muita interferência no sinal. Só que isso não impede que algumas empresas já comecem a fazer as suas parcerias para terem hotspots em estabelecimentos, o que inclui hotéis, restaurantes e, claro, a famosíssima rede Starbucks, que mantém essa prática até hoje. Em 1999 surge o padrão 802.11b, uma evolução em velocidade que garantia conexões de até 11 megabits por segundo. E a Apple lança nesse ano o iBook G3, um notebook que é considerado o primeiro produto de consumo popular com conexão sem fio, mas sob o nome proprietário de AirPort, que depois até virou um roteador. A tecnologia era da Lucent, uma francesa que você já conheceu aqui na história da Alcatel. E estava na hora de criar o padrão, né? Finalmente, ainda em 99, ocorre uma união entre 6 empresas. Nokia, Intersil, 3Com, Aironet, que era uma marca da Cisco, Symbol e a Lucent. No ano seguinte, elas oficializam o nome Wi-Fi Alliance, o nome da tecnologia como Wi-Fi e aquela logo que você conhece muito bem e que tem essa pegada meio yin-yang para indicar que dispositivos bem diferentes e até de gerações opostas podem se conectar com ela. Aí ó, fica atento pro padrão que tem, viu? Wi-Fi tem a primeira letra em maiúsculo, separadas por um hífen. E o nome significa nada. Pois é, ele é meio que uma brincadeira com Hi-Fi, a sigla de alta fidelidade no áudio, com Wi de wireless no lugar, mas é só isso. E foi bom ter adotado esse nome. Caso contrário, ele se chamaria IEEE 802.11b Direct Sequence. Bem melhor, né? Já a associação começou como o WECA, Wireless Ethernet Compatibility Alliance. Com tudo definido, começam então a aparecer os primeiros produtos com Wi-Fi. Não só pela confirmação do padrão adotado, mas também pelo barateamento do equipamento. E em 2000 vem também o protocolo 802.11a, que usa a frequência de 5 GHz, o que significa maiores velocidades. Só que isso também significa que o sinal tem um alcance bem menor. Cada fabricante então tinha que fazer uma escolha sobre o que era mais importante. Isso durou até 2003, com o protocolo 802.11g, que combinava a alta velocidade do A com o alcance da B. E olha só, ele era retrocompatível com equipamentos que eram fabricados antes, só que usar esses aparelhos antigos derrubava a velocidade. Esse também é o momento em que dispositivos móveis começam a ganhar conexão Wi-Fi. Um dos primeiros celulares com Wi-Fi foi o Calypso C1250i, que fazia chamadas em VoIP. Veio também o Nokia 9500 Communicator com Symbian, aquele que se abria, virava tipo uma agendinha virtual. Em 2004 é realizado o primeiro voo comercial com Wi-Fi como possibilidade. Agora a gente vai começar a listar alguns dos novos padrões publicados, mas ó, a gente não vai falar de todos, porque é muito nome, é muito número e nem todos trazem revoluções no tema. O 802.11i, por exemplo, de 2004, trouxe mais mecanismos de segurança, enquanto o 11e do ano seguinte definiu alguns padrões para a transmissão de conteúdos via streaming e chamadas de voz. Em 2005, 100 milhões de chips com Wi-Fi já eram produzidos anualmente. Saltando para 2009, finalmente vem a versão que passa a utilizar múltiplas antenas e o suporte do Dual Band, que é o suporte para as duas frequências de 2,4 e 5 GHz. Na tentativa de facilitar a compreensão do nome, o padrão 802.11n é batizado como Wi-Fi 4, bem melhor. E nesse ano é publicado também o novo padrão 802.16, que ficou conhecido como WiMAX. Essa era uma forma de conexão paralela ao Wi-Fi, que era mais rápida e de maior alcance, destinada para regiões metropolitanas, regiões rurais, que ainda não tinham uma boa infraestrutura de cabos. Ela era rápida, segura e de longa distância, mas só podia ser usada por assinantes e usuários autorizados. O Brasil teve várias experiências com WiMAX na frequência de 3,5 GHz, inclusive pela Embratel, com apoio da Intel. Mas a Anatel, a nossa agência de regulação, nunca se mostrou muito disposta a liberar as frequências.
As operadoras também não se decidiam sobre a padronização, e a tecnologia, no fim das contas, prometia muito mais do que cumpria. A nível mundial, a empolgação foi baixando com o passar do tempo. E lembra aquela história de patente australiana? Em 2009, a organização original processou um grupo de fabricantes de eletrônicos por usar a patente deles no padrão da Wi-Fi Alliance, que tinha cada vez mais membros. O processo foi bastante longo e foi feito em partes, com várias vitórias para os australianos. Ao todo, ela ganhou mais de 430 milhões de dólares em indenizações e hoje é reconhecida por ajudar a inventar o Wi-Fi. Nesse ano, a conectividade atinge ainda a marca de 1 milhão de hotspots ligados. Em 2010, conhecemos a tecnologia Wi-Fi Direct. Essa é aquela que permite que 2 ou mais aparelhos se conectem entre si, sem precisar de um ponto de acesso. É uma espécie de Bluetooth mais rápido e mais estável, se você não é muito fã desse outro formato. Muita gente usou o recurso para espelhar o conteúdo de um dispositivo em uma tela, uma televisão, por exemplo. Já o app mais famoso para fazer isso de forma automatizada e terceirizada foi o Superbeam. Em 2012, a Aliança lança o Passpoint, um sistema que prometia acabar com o uso de senhas usando o chip SIM de um aparelho como autenticador e se conectando automaticamente a certas redes. Mais ou menos nesse período começa a se popularizar uma técnica que salva a vida de muita gente: transformar o celular em um roteador e, via Wi-Fi, transmitir o seu plano de dados móveis para outros aparelhos. Pulando para 2014, temos o Wi-Fi 5, que é o protocolo 802.11ac. Ele prometia redes 3 vezes mais rápidas que o padrão anterior, com sinal de alcance até 200 metros de distância e uma tecnologia inteligente de direcionamento que fortalece o sinal onde um equipamento é identificado. Também nesse ano é aprovado o padrão 802.11af, o Wi-Fi ou Super Wi-Fi. Essa conexão usa os espaços em branco de transmissões UHF de televisão para se propagar melhor, ou seja, aquelas redes não utilizadas e com grande alcance. Com a TV analógica desligada em vários países, inclusive aqui no Brasil, essa virou uma possibilidade nos últimos anos para as operadoras levarem conexões a locais mais remotos. Em 2016, a novidade foi o WiGig, com velocidade de até 8 gigabits por segundo, mas uma distância máxima de apenas 10 metros. Em 2017 vem o padrão AH, que é também chamado de HA-Low. Ele opera na faixa de 900 MHz e tem alcance melhorado, mas é uma conexão mais econômica, mais simples para dispositivos inteligentes que precisam de conexão constante entre si. E olha, a história do Wi-Fi continua bem movimentada nos últimos anos, cheia de novidades e pesquisas. Redes mesh estão na moda e a Google entrou nessa com os roteadores Google Wi-Fi, que se espalham pela casa. Já nos laboratórios, cientistas já trabalham, por exemplo, na transmissão de dados usando laser e também infravermelho. Mas isso é para o futuro, vamos para a realidade. Em junho de 2018, veio o protocolo de segurança WPA3, que evita vazamento de dados de dentro de uma rede, reforça o sistema de autenticação, melhora a segurança em hotspots públicos e facilita conexões de dispositivos simples na rede, estilo Internet das Coisas. Em setembro de 2019, o padrão AX, o Wi-Fi 6, foi lançado. Mais rápido, mais estável e mais seguro. E em janeiro de 2020 tem outro processo por patentes, dessa vez da Caltech, o Instituto de Tecnologia da Califórnia. Ela processou a Apple e também a fabricante de chips Broadcom. E o veredito de pouco mais de $1 bilhão é ainda maior do que o da organização australiana. E vamos falar aqui que o Wi-Fi não é a conexão mais segura do mundo, né? Ela tem as suas vulnerabilidades encontradas toda hora, sendo uma das mais graves em 2017, que burlava as criptografias WPA e WPA2 e acessava conexões de vários sistemas operacionais sem precisar de senha. E vale aquele conselho de sempre, hein? Cuidado com redes públicas, não saia conectando em qualquer rede por aí só que você está desesperado por internet grátis. E essa história do Wi-Fi, a transmissão de dados sem fio pela internet, que hoje é simplesmente indispensável. Se você quiser ver a história de uma empresa, de um produto ou de um serviço aqui no quadro, é só deixar o seu comentário que você sabe que a gente lê. E esse é só um resumo, é só um recorte. Muita coisa pode ter ficado de fora, então vamos conversar aqui embaixo também. As fontes da pesquisa estão aqui na descrição. E não se esqueça de conferir ainda a playlist do quadro, porque aquela história que você tanto quer ver aqui já pode ter sido contada. Até a próxima!